ter gravado. Não, tem um monte que eu esqueci. E eu vou fazer um teste também, eu vou fazer live no YouTube. Eu também tinha me preparado para isso, mas eu não tinha feito o teste. Eu vou testar agora aqui na minha página, tá? Ok. Só para ver se vai funcionar mesmo. Já está gravando. Estou só preparando para a transmissão ao vivo na reunião. Eu vou sair e pedir para o meu filho ver se está funcionando. Parece que tá. Tem um tagzinho na minha tela dizendo live on YouTube. Então eu imagino que sim, Isso, que esteja funcionando. entrou, já entrou. Aqui no meu computador, no coisa está aparecendo, já estou te vendo, estou falando aqui, muito bom. Então, eu só vou tirar o som daqui, sem áudio, no YouTube, para não atrapalhar. Tá ótimo. Então, no YouTube está ok. Bom, pessoal, boa tarde. Então, vamos começar a nossa apresentação de hoje, né? Já está gravando, está ao vivo no YouTube e tudo mais. Tá? Nós estamos com em torno de 38 participantes agora. Agradeço a presença de todos. Sexta-feira, Dia dos Namorados e tudo mais. Né? O Matheus, um amigo que eu tenho feito no ambiente profissional também, mas um cara muito legal, ponta firme com a gente, muito conhecedor do tema que ele vai falar, vai ser muito importante para a gente falar de benefícios. Né? Nós trabalhamos juntos na Korn Ferry, então o Matheus, ele tem outras experiências. Eu vou pedir para que o Matheus se apresente, para que eu não cometa injustiças na apresentação. Então, Matheus, eu vou pedir para que você se apresente e eu vou estar operando as apresentações por aqui. Então, de vez em quando, vocês sabem, né? Eu me engasgo aqui. Mas, Matheus, passar a palavra, eu vou sair da tela e vou ficar mudo para deixar só com foco em você, tá bom? Ok. Matheus, como que funciona? Você faça a sua apresentação. Ao término da apresentação, a gente abre para algumas perguntas e considerações do pessoal. Tá? Perfeito. E só avisando, Tá ótimo. próxima semana a gente vai ter um outro colega também, um outro amigo, Diego Furtado, né, falando sobre pesquisas de uma forma geral. Então, é um tema importante porque todo mundo fala que tem que fazer pesquisa, fazer um monte de coisa e a gente se perde nesse caminho. E aí o Diego vai estar explicando para a gente. Tá bom? Matheus, boa palestra e vamos lá. Obrigado, Sérgio. Eu queria agradecer também pelo convite para estar falando aqui para esse público hoje. Também agradecendo aí as palavras do Sérgio. Sérgio também é um amigo que a gente fez aí, né, nesse ambiente profissional, trabalhando juntos. É alguém que eu tenho bastante admiração. Aprendi bastante com o professor Sérgio aí nas interações que a gente teve junto, tanto no seminário que ele dá e que eu mesmo participei, e nas interações que a gente teve com o cliente, etc. Então, reforço aí esse agradecimento. Agradecer também ao público, a todo mundo que está aí hoje, essa turma da Riachuelo e mais alguns amigos e convidados que estão por aí acompanhando o tema. Falando rapidamente de mim, do meu background, do meu perfil aqui, eu tenho a formação de atuário, não sei o quanto todo esse público conhece o que é o atuário, o que ele faz, etc. Mas, resumindo, o atuário é um profissional que tem uma formação muito estatística, demográfica, para fazer cálculos estatísticos que são utilizados normalmente em seguradoras. Esses cálculos atuariais são feitos em seguros, também em planos de saúde para calcular sinistralidade, precificação de planos de saúde, e também em previdência privada para calcular os passivos, os compromissos que as empresas têm com planos de previdência e outros benefícios que geram uma obrigação vitalícia. Em resumo, alguns já devem ter tido experiência com o tema, mas, em resumo, essa é a formação do atuário, e eu falo isso até para introduzir aqui, como eu comecei a minha carreira, com essa minha formação de atuário, eu acabei começando a carreira atuando justamente em consultoria para planos de previdência privada, que, por sua vez, tem os cálculos de custo, o cálculo de passivos atuariais, de compromissos com aqueles planos de previdência. Então, foi aí onde eu comecei a minha carreira na então Watson Wyatt, que hoje é a Willis Towers Watson, e aí eu fiquei 12 anos na empresa. Ao longo desses 12 anos,
tive vários ciclos, a empresa passou por 3 fusões, virou Towers Watson, depois virou Willis Towers Watson. Eu tive uma experiência de 3 anos no México, tive o meu último ciclo lá, eu deixei de atuar somente em benefícios para atuar de uma maneira mais ampla em projetos de benefícios internacionais, projetos de M&A para o RH. E aí, depois disso, a minha última experiência foi na Korn Ferry. Fiquei 2 anos e meio na Korn Ferry, em uma área de remuneração e benefícios, aí onde eu e o Sérgio fizemos alguns projetos juntos, e eu era responsável lá por todos os projetos de benefícios dentro da Korn Ferry. Agora estou em um momento aí de transição de carreira, atuando um pouco como consultor independente em alguns temas. Enfim, estou aqui hoje para falar para vocês sobre benefícios. O que a gente vai ver aqui hoje. Hoje a ideia é que a gente entenda um pouco como benefícios são utilizados como uma ferramenta de gestão dentro de uma organização, como elas ajudam a empresa a executar a sua estratégia e ter uma estratégia de atração, de retenção de talento e todos os outros elementos aí que permeiam esse mundo de benefícios. E aí a gente entra no tema de governança de benefícios, e aí a gente fala um pouco também de como essa questão de benefícios evoluiu ao longo do tempo, para a gente falar um pouco de tendências, falar um pouco do impacto que esse momento que a gente está vivendo da pandemia, do isolamento social tem em um ambiente de benefícios e como isso pode também calibrar ou não essas tendências aí que a gente vê em benefícios daqui para frente. E quando a gente fala dessas tendências, do que o momento que a gente está passando pode transformar ou não em benefícios, eu queria fazer uma ponderação aqui em relação a tudo isso que a gente fala. A gente tem alguns termos aí que a gente utiliza bastante e eu estou até fazendo uso de alguns deles aqui para conectar um pouco melhor com o público. Todo esse termo do novo normal que a gente usa, eu acho que realmente muitas coisas vão mudar, a forma como a gente consome algumas coisas, passando já para um ambiente de trabalho e de coisas que têm até uma certa relação com esse mundo de benefícios, a questão do home office, que muita gente fala, o home office era um tabu em muitas empresas e agora tende a ser algo que as empresas vão passar a fazer mais. Eu realmente concordo que muitas coisas foram aceleradas, mudadas, mas também eu não sou daqueles que acreditam que vai ser tão extremo assim. Ou seja, a gente vai ter algumas mudanças, vai ter um novo normal, mas hoje mesmo eu li um artigo que ele é um pouco mais radical, mas ele vai no seguinte sentido: ele fala que essa questão do novo normal é um exagero, que o novo normal sempre existiu, ou seja, houve outros modelos de negócio que foram uma disrupção para o seu setor. O Uber veio representando uma disrupção, o Spotify veio representando uma disrupção no ambiente da música, o Netflix, enfim, o Airbnb e uma série de empresas, aplicativos, ou como querem chamar, de tecnologias que vieram para mudar, independente de estar relacionado a uma pandemia ou não. Mas eu acredito sim que algumas coisas vão mudar, mas outras acho que permanecerão. Então, por exemplo, até pegando um gancho, já que eu falei da questão de home office, eu acho que as empresas que tinham mais resistência vão deixar de ter essa resistência, e aquelas que faziam vão passar talvez a fazer um pouco mais do que faziam, mas eu não acredito que as empresas vão deixar vão fazer, por exemplo, uma mudança 100% para o home office. Eu acho que a interação humana ainda é muito importante. A gente tem essa necessidade do convívio social entre as pessoas, e em algumas situações o olho no olho, não só na câmera, mas também estando no mesmo ambiente, quando a gente puder, claro. Acho que vai voltar. Acho que o Sérgio está aí, eu sei que é uma pessoa que gosta de estar na lousa, de estar junto dos alunos, com quem ele está interagindo. Eu acho que ele não vai perder isso. Claro que a gente se adapta, a gente está fazendo aqui um formato virtual nesse momento. As próprias ferramentas, existem ferramentas que substituem aí a lousa, enfim, existe uma série de ferramentas que nos permitem fazer isso, mas eu acho que ainda tem bastante espaço para aquela interação humana, social, etc. Então, queria só ponderar isso aqui, já que a gente está
trazendo todo esse contexto aqui do Covid-19, do isolamento social e como isso eu acho que vai mudar sim, mas acho que a gente não pode ser tão ao céu nem tão ao inferno. Acho que não é nem 8 nem 80, é o 44 aí que está entre o 8 e o 80, tá? Então era só para fazer uma introdução, vou tentar não demorar tanto. Eu sei que hoje é dia dos namorados, muita gente aí tá louco para, enfim, terminar a sexta-feira e comemorar aí o Dia dos Namorados. Então a gente vai fazer essa apresentação aqui em 1 hora. Acho que pode passar, Sérgio. A gente vai começar fazendo uma introdução um pouco mais conceitual aqui sobre benefícios. Acho que ele passou para a página de trás, Sérgio. Mais uma, por favor. Exato. Bom, aí o que a gente está querendo ilustrar aqui com esse slide? Basicamente, o negócio tem sempre as suas necessidades. Se a gente pegar uma empresa, por exemplo, como a Riachuelo, tem necessidades do negócio, tem uma estratégia de negócio e tudo isso visa o resultado, ou seja, tem toda uma estratégia de vendas, você tem toda uma força de vendas, você tem um centro administrativo, um centro logístico, você tem que ser mais eficiente em todas essas questões logísticas, todas as questões administrativas, na loja, vendendo, etc. Tudo isso com um determinado objetivo estratégico, objetivo de resultados, etc. E aí, para isso, você precisa das pessoas que estão executando essa estratégia, e você tem uma estratégia de talento, digamos assim, para executar todas essas tarefas. E para que essas pessoas estejam devidamente comprometidas com seus objetivos, existe um pacote de recompensa total, de remuneração total, como a gente queira chamar, que é composto por diversos componentes. Acho que o Sérgio já fez uma bela de uma introdução em algumas sessões anteriores aí sobre remuneração, falando sobre cada um desses componentes, e aí cada um deles tem um objetivo. Por exemplo, o salário básico, que o Sérgio acho que falou um pouco desse conceito anteriormente, o objetivo dele é sobreviver, é pagar as contas ali. Você tem um incentivo de curto prazo, onde ele gera um pouco de riqueza, te permite pagar uma viagem, comprar um carro, comprar um apartamento, etc. Então, cada um desses componentes tem um determinado objetivo. O pacote de benefícios, ele é muito voltado para oferecer proteção ou segurança para o indivíduo e para a sua família. Pelo menos ele foi, digamos assim, concebido inicialmente para isso. E ele também acaba funcionando como uma ferramenta, uma estratégia aí de atração, de retenção de talentos. E na prática, o que esse pacote de benefícios ele tenta fazer? Ele tenta aliar necessidades das pessoas a esses objetivos do negócio. Tá? E aí, quando a gente fala de benefícios, acho que não existe aí uma bibliografia que crave o que é benefícios. Eu sei que a gente acaba misturando algumas coisas. Tem algumas coisas que são benefícios propriamente ditos. Acho que aqueles benefícios mais tradicionais, digamos assim, o plano de saúde, seguro de vida, todo mundo sabe que são benefícios. Tem alguns outros conceitos que em alguns lugares se chamam de perquisites, enfim, que são aqueles benefícios menores. Você tem de repente uma fruta, um snack no ambiente de trabalho, coisas menores que são importantes também, mas que talvez não se enquadrem no conceito de benefícios. Você tem até ferramentas que são mais de desenvolvimento do profissional e de experiência do empregado, mas essas coisas se misturam bastante. Então, vocês vão ver que a gente tem coisas que são políticas do RH, a própria questão de home office, isso é um benefício, é uma política do RH, enfim. Mas eu acho que não importa tanto, não existe uma bibliografia que crave isso e as coisas se misturam. Por isso, existem vários blocos, a gente dividiu aqui em blocos de necessidades das pessoas que, por consequência, geram a oferta de benefícios que as empresas fazem com esse objetivo de ter o seu talento devidamente engajado, alinhado com os objetivos de negócio e até mesmo de ter uma eficiência financeira, fiscal. Aqui, muitas vezes, a forma como você concede benefício é mais eficiente do que se você tivesse pagando a mesma quantidade em salário, em dinheiro. Então, esse é um pouco do racional de se oferecer aqui um pacote de benefícios.
E aí, dentro desses tipos de necessidades das pessoas, você tem necessidades que são de ordem financeira. Posso citar, por exemplo, falei lá que eu tive bastante experiência na parte de previdência privada, então não vou me desapegar aqui dessa minha origem. Enfim, acho que é um benefício extremamente importante. Entendo que as gerações mais novas, talvez elas tendem a valorizar isso um pouco menos, por isso está muito longe do momento de aposentadoria, etc. Mas eu acho que o benefício de previdência privada não pode ser desprezado. Ele é muito importante, principalmente no cenário atual, onde a gente tem um benefício do INSS cada vez mais limitado. Não é isso que vai repor o nosso nível de renda, principalmente a partir de um certo patamar financeiro que a gente chega. Então, esse benefício de previdência privada, em alguns fóruns a gente escuta que isso perdeu importância, mas eu entendo que não. Eu entendo que ele continua sendo bastante importante. As empresas só precisam estar atentas para que esse benefício de previdência privada esteja mais conectado com essa geração jovem. Como que isso pode ser feito? Oferecendo ferramentas onde o jovem possa estar mais conectado, ver a experiência do seu plano de previdência, ver a importância do investimento que está sendo feito. Não existe investimento melhor. A maioria dos planos de previdência que as empresas concedem oferecem aí uma média, uma mediana de um matching de 1 para 1. Então, não existe investimento melhor do que o de previdência privada, porque a cada R$1 que você coloca, se gera mais R$1, uma rentabilidade, digamos assim, de 100%. Então, para mim, acho que isso é importante, não pode ser desprezado. E, enfim, você tem uma série de outros benefícios de natureza financeira. A empresa muitas vezes oferece uma facilidade de empréstimo, algumas outras ferramentas que estão muito ligadas às necessidades financeiras. Tá? Então, também um tema, acho que bem importante, que algumas empresas estão tentando ajudar os seus empregados, é oferecer mecanismos e formas de educação financeira, justamente para que os empregados tenham essa consciência da importância de se ter um orçamento adequado à sua remuneração, para que isso não gere aí consequências do empregado estar até estressado ou preocupado com problemas financeiros no seu dia a dia e, consequentemente, reduzindo a sua produtividade. Algumas pesquisas que eu já vi aí na minha vida passada mostravam justamente isso. Um dos maiores motivos para a queda de produtividade são problemas financeiros. Por isso é importante que os empregados tenham acesso a algum tipo de educação financeira, e é isso também que vai gerar essa consciência aí sobre poupança e alguns outros aspectos. A gente tem também aí um pilar de saúde física. Esse pilar de saúde física sempre teve atrelado a um plano de saúde desde o início. A gente vai falar depois de evolução de benefícios. Sempre o plano de saúde foi um dos benefícios mais importantes. Nesse momento que a gente passa agora, obviamente, a gente ter esse tipo de proteção, ter um plano de saúde, nos dá bastante segurança, bastante estabilidade. A gente vive também em um país onde o sistema público ele é, de certa forma, limitado, então é importante também, por isso vocês vão ver que é o benefício mais prevalente. Aí 100% das empresas, das pesquisas feitas por consultoria, oferecem algum tipo de plano de saúde. Enfim, então isso é fundamental. Ao longo dos últimos anos também ganharam força alguns temas aí dentro de saúde física que estão relacionados a se alimentar melhor, oferecer uma facilidade de acesso a uma orientação nutricional, está relacionado a exercício físico, né? Vocês devem conhecer mecanismos como o do Gympass, por exemplo. Infelizmente não é o melhor momento para falar de Gympass, mas ele garante acesso a academias espalhadas aí pelo país inteiro, o mundo inteiro, e, enfim, uma forma de ter acesso fácil a exercício. Alguns grupos de corrida, empresas que criaram grupos de corrida, aplicativos que promovem atividade física. Tudo isso foi algo que cresceu muito nos últimos anos com esse viés de bem-estar. E aliado à saúde física, a gente tem também a saúde mental. Até o material original que eu peguei para montar essa apresentação tinha esse pilar emocional, mas eu adaptei aqui para a saúde mental, que é também outro tema aí que está na moda com essa questão toda da Covid.
tá? A saúde mental, ela já vinha ganhando importância porque as empresas já tinham implementado benefícios importantes de saúde física, mas percebia que o empregado continua estressado, muita gente tendo crise de burnout, uma série de coisas. Então, as empresas começaram a estruturar planos que trabalhassem essa saúde mental dos empregados, e hoje aquelas empresas que já estavam estruturadas nesse sentido estão muito melhor preparadas para lidar com esse momento onde as pessoas estão dentro de casa, não podem sair, consequentemente tem uma série de desafios dentro de casa com crianças, enfim, uma série de coisas que abalam um pouco a nossa saúde emocional nesse momento. Então, também esse pilar de saúde mental é uma necessidade das pessoas que, de certa forma, é endereçada pelos benefícios. A gente tem aqui um viés social, e aí, quando a gente fala desse viés social, está muito relacionado ao equilíbrio de vida-trabalho. E aí a gente tem todas as políticas de flexibilidade de horário, de home office, que agora é um assunto que está na moda, como a gente falou, e algumas outras coisas. Eu vou citar também aqui um exemplo de algo diferente que eu já vi nesse aspecto de equilíbrio de vida e trabalho. A gente tem mulheres que talvez querem planejar um pouco melhor a sua carreira e vão ter ali entre os seus, sei lá, os seus 28 e 35, 37, 38, 40 anos, enfim, elas acreditam que aquele momento é um momento onde elas vão ter um crescimento profissional que elas não querem interromper. E aí tem empresas que já oferecem a possibilidade de elas congelarem ovos, que aí, de repente, se for claro que é uma decisão do empregado, mas aquelas mulheres que tiverem interesse em congelar o ovo para conseguir focar um pouco mais na carreira, em um determinado momento de carreira, tem empresas que oferecem isso. Ainda é algo que poucas empresas oferecem, mas é algo que eu já vi. Tá? Então, tem uma série de benefícios que vão nesse sentido, toda a questão de day off no aniversário. Hoje em dia, né, empresas até um pouco mais tech ou mais digital, digamos assim, oferecem até day off em função de determinado resultado de um projeto, enfim, para tentar preservar esse equilíbrio aí de vida e trabalho. Sobre o aspecto social também, em outra biografia que eu vi, tinha questões que eram até espirituais, comunidade, enfim, oferecer um trabalho e políticas que permitam ao empregado ter esse equilíbrio, e ao ter esse equilíbrio, ele consequentemente, isso vai afetar a própria saúde física e a saúde mental, que estão também, por sua vez, conectadas, né? Quando a gente fala de saúde física, uma pessoa que está fazendo exercício, está ativa, etc., a tendência é que isso ajude até na saúde mental, e quando ela está em equilíbrio com a família, tudo isso vai em harmonia. Então, aí a gente vê que as coisas estão muito conectadas entre elas. Algo também que ganhou bastante apelo aí nos últimos anos, acho que as gerações também mais jovens valorizam bastante, são programas de voluntariado. A gente viu essa tendência começar a aumentar bastante nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente percebe isso também. Até um depoimento pessoal aqui, às vezes, que eu tive a oportunidade de fazer isso também, eu valorizei bastante. Te dá um sentimento ali, de repente você dedicar um dia que você estaria trabalhando, você tirar esse dia para dedicar a uma comunidade, a uma atividade onde você vai ter esse sentimento de ajudar o próximo, acho que é algo gratificante. E, além disso, isso cria uma conexão muito forte entre as equipes de trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer isso 2 vezes pela própria Korn Ferry, e aí foram momentos onde eu me conectei muito mais com alguns colegas de trabalho que eu nunca tinha me conectado no escritório, e a gente estava ali se unindo para fazer a construção ou para fazer uma atividade com as crianças, enfim. E acho que isso é muito, muito interessante, e as empresas podem utilizar isso também para unir o útil ao agradável. Isso trabalho é algo que vai no sentido de responsabilidade social, vai também no sentido de gerar esse sentimento para os empregados. Tá? Quando a gente fala das necessidades das pessoas, o fato da pessoa estar bem no seu trabalho, estar desempenhando bem, estar entregando, é um ciclo, né? Isso vai lhe deixar mais feliz, mais estável, mais
confiante. Então, quando a gente coloca aí questões, benefícios ligados ao trabalho, aí tem algumas coisas que tem até desenvolvimento, ou seja, ter acesso a um curso de idioma, ter acesso a uma pós-graduação. Isso vai gerar desenvolvimento que, por sua vez, pode gerar satisfação, pode gerar desempenho, enfim. Então, todas essas questões também estão conectadas e algumas delas são interpretadas como benefícios. E, por fim, esse pilar aí de mobilidade. Tá? Eu confesso também que isso estava apenas como mobilidade em um primeiro momento, mas eu fiz uma adaptação aqui de colocar mobilidade barra infraestrutura justamente em função do momento que a gente está vivendo. Mobilidade, o que engloba? Engloba carro, para executivos ou gerentes que têm esse tipo de benefício, engloba vale combustível em alguns casos, engloba vale transporte, enfim. Então, tem uma série de conceitos relacionados à mobilidade, mas se uma boa parte dos empregados não está indo ao escritório, como é que você transforma isso em uma outra coisa? E aí começaram a surgir problemas relacionados à infraestrutura para se fazer um home office. Então, a gente viu casos de empresas que ofereceram algum tipo de auxílio, de reembolso ou uma verba para aquele empregado que não tinha uma estrutura dentro da sua casa para fazer o home office, seja porque não tinha o computador e a empresa ainda usava, sei lá, o desktop, seja para ter uma cadeira melhor para trabalhar, enfim. Então, algumas empresas também usaram desse artifício aí para melhorar a infraestrutura de home office. E aí, relacionado à mobilidade, também você tem atividades onde as pessoas precisam ir ao local de trabalho e, de repente, se elas usavam um transporte público, será que você tem que começar a dar um outro tipo de mobilidade para ela não se expor, né? Enfim, então, tudo isso também foi bastante impactado pelo momento que a gente está vivendo. Mas, voltando aqui ao aspecto mais geral disso, tem empresas que utilizam justamente desses pilares para fazer uma melhor comunicação dos seus benefícios aos seus empregados. Vamos passar para o seguinte slide, por favor, Sérgio. Bom, não sei se é um pouco chover no molhado aqui essas estatísticas de prevalência de benefícios, o quanto vocês já têm de acesso a esse tipo de informação, mas o objetivo não é gastar muito tempo aqui, e sim dar uma pincelada naqueles são os benefícios que a gente vê como mais comum e talvez começar a conectar aqui com algumas tendências. A gente utilizou como base para essa apresentação uma pesquisa realizada pela Lockton. Não sei se vocês conhecem, não é nem para fazer nenhum tipo de propaganda, mas como eles nos cederem os dados aqui, acho que falando rapidamente da Lockton, é uma empresa de corretagem e consultoria em seguros no geral. Então, tem áreas que trabalham com seguros de patrimônio e tem toda uma área que trabalha todos aqueles benefícios segurados. Nessa área que se trabalha com benefícios segurados, você tem o aspecto da corretagem, da administração, do dia a dia desses benefícios. Tem também uma área que trabalha com consultoria. Nessa área de consultoria, eles têm uma pesquisa que foi a base aqui que a gente utilizou, foram gentilmente cedidos aí por essa área de consultoria que é liderada pelo César Lopes, que é uma referência aí nesse ambiente de consultoria em benefícios, para a gente fazer essa apresentação. Tá? E o que esses dados mostram? Acho que é importante ponderar algumas coisas. Essa pesquisa é uma pesquisa que tem 421 empresas participaram, foi feita no ano de 2019. Ela tem uma comparação aí com o painel 2018. Importante ressaltar que em 2000, depois o Diego na celebração cliente, acho que ele vai falar bastante de pesquisa, mas já trazendo alguns elementos aqui. Essa pesquisa é uma pesquisa que tem 421 empresas. O ano passado, o mesmo painel tinha aí 339 empresas. Então, algumas diferenças de 2018 para 2019 pode ser uma questão da amostragem. Você tem mais empresas em 2019 e não necessariamente as que todas elas continuaram de 2018 para 2019. Então, você pode ter diferenças aí em função da amostra. É importante ponderar isso. Também algumas das estatísticas aqui talvez sejam diferentes. Eu não sei, na experiência de vocês, qual tipo de pesquisa vocês têm acesso e vocês utilizam.
mas essa pesquisa da Lockton tem sim algumas grandes empresas multinacionais, que você vai ver uma pesquisa de uma Mercer, de uma Willis Towers Watson, de uma Aon, de uma Korn Ferry, vão estar nesses mesmos painéis, mas tem também mais empresas do chamado middle market aí do que essas outras consultorias multinacionais. A Lockton também é uma consultoria multinacional, mas ela atua um pouco mais nesse middle market. Então, a amostra aqui tem um pouco mais de empresas médias, digamos assim, e não só as empresas médias e grandes. Aqui também tem médias e grandes, mas tem um peso um pouco maior, talvez, dessas empresas médias, que as estatísticas podem ser ligeiramente diferentes de algumas pesquisas que vocês já viram no passado. Tá? Mas feitas essas ponderações, o que a gente observa aqui, acho que não vou falar um por um, mas algumas coisas que chamam a atenção. Por exemplo, esse benefício de EAP, é importante explicar o que é isso, porque é algo que está na moda agora com esse momento de pandemia, de saúde mental, etc. O EAP ele é uma sigla que vem do inglês, de Employee Assistance Program, ou seja, é um programa de assistência aos empregados. Muitas vezes, esse EAP, o que ele significa? Ele é basicamente uma linha telefônica onde, se você está com um problema pessoal, de ordem financeira, jurídica ou psicológica mesmo, você tem acesso a uma linha onde você pode ligar, falar um pouco mais do seu problema para ver como que a pessoa lá que está do outro lado, que tem expertise, é treinada para dar esse tipo de assistência, pode te ajudar. Inclusive, as empresas, nesse momento de pandemia, promoveram bastante o uso dessa linha e estenderam até a dependentes. Então, vamos supor, eu era empregado de uma empresa que tinha esse programa, mas estava preocupado com uma situação que, vamos supor, que os meus pais, que já têm mais idade, estão expostos para essa questão de pandemia, não estão tendo muita dificuldade para lidar com essa questão de não poder sair de casa. Meus pais poderiam ligar lá e pedir um auxílio para essa linha, digamos assim, para lidar com aquele tipo de situação. E isso é algo que vinha ganhando uma certa importância, mas acredito que com essa questão da pandemia e tudo mais, vai se perceber mais uma valorização desse tipo de benefício. Tá? Eu não vou falar um por um, acho que esse tipo de informação vocês já têm aí, então pode passar, Sérgio, que aí a gente vai para a seguinte página. Sérgio? Ok. Bom, essa segunda página tem algum outro bloco aí de benefícios, e aí a gente começa a entrar aqui em alguns temas que são importantes a gente refletir. Tem temas que estão mais relacionados à flexibilidade, à mobilidade. Quando a gente fala de mobilidade, aí eu vou pegar aqui um benefício que sempre gera algumas polêmicas, digamos assim, para falar um pouco dele, que é o benefício de automóvel. Nessa pesquisa, nesse painel, a gente via automóvel com uma prevalência de 2018 em 47%, em 2019 isso está em 37%. Novamente, é difícil afirmar se isso é uma questão da amostra, ou se é realmente já um reflexo de uma possível tendência. Mas o que a gente vê ao longo dos últimos anos em relação ao automóvel? Até as pesquisas, outros tipos de pesquisa, dependendo do tipo de empresa, essa prevalência é um pouco maior, vai para a casa dos 70%, dependendo do grupo de empresas que você está vendo se tem ou não política de automóvel. Mas, independente disso, esse número, a gente ainda não viu esse número decair tanto, mas a gente vê que, acho que para o futuro é uma tendência. Por quê? A geração mais jovem tende a valorizar menos o benefício do automóvel, e acho que a tendência é que isso, se você tem os grandes centros urbanos, já tem formas alternativas de mobilidade, você tem os aplicativos aí como Uber, enfim, você tem as bicicletas, patinetes, que até algumas das operadoras elas deixaram de operar, mas, enfim, ainda são formas alternativas aí que a geração mais jovem está utilizando cada vez mais.
Então, acho que a tendência é que isso perca um pouco da mesma valorização que isso tinha antes. Tem todo também um aspecto de administração das frotas, etc. E então acho que a tendência é que as empresas vão refletir cada vez mais a respeito da aplicação do benefício automóvel. Algumas empresas chegaram a fazer estudos no passado, mas aí viram que se ela tivesse que dar um dinheiro para substituir o automóvel, talvez ia custar mais para ele custar o mesmo carro, e acabaram não mudando. Mas já tem um tempo que as empresas estão fazendo esse tipo de análise e cada vez mais acho que o apelo é para que isso diminua. Vamos ver se isso vai se concretizar ou não, mas é uma tendência que a gente visualiza. E aí eu cito até alguns exemplos aqui, algumas situações que a gente já viveu. Tem empresas onde eu mesmo já trabalhei que tinham um benefício automóvel, de repente você tem uma geração mais nova, um membro, digamos assim, dessa nova geração que é promovido para um nível que ele passa a ter direito ao carro, e aí ele não tem nenhuma, se ele não tem nenhuma flexibilidade, nenhuma alternativa, ele quase que é obrigado a aceitar o carro, mas muitos deles nem querem, nem valorizam um benefício que é caro, que tem um trabalho de se administrar, etc. E eu já vi isso ocorrer, empregados que não queriam esse benefício automóvel, e aí, mas você não tem uma alternativa, uma flexibilidade em alguns casos. Então, essa é uma das razões pelas quais automóvel é algo que se questiona, e aí já existem algumas alternativas. Por exemplo, algumas empresas já oferecem um vale mobilidade. O que é esse vale mobilidade? Vocês vão ver na última linha aí dessa estatística que a gente está apresentando, que em 2018 isso era 0 na amostra que a gente tinha, isso já representa 3% na pesquisa de 2019. Ele basicamente é um cartão, é como se fosse um cartão por um provedor, que nem tem o cartão do Vale Refeição, Vale Alimentação, etc. E aí você, com base naquele cartão, você pode utilizá-lo em aplicativos como um Uber, um 99, você pode utilizar aquilo para abastecer o seu carro, você pode utilizar aquilo até no transporte público, e até mesmo se sobrou esse dinheiro no final do ano, você pode comprar uma passagem aérea com esse vale mobilidade. Tá? Então isso é um conceito relativamente novo, mas que algumas empresas já estão adotando, e pode ser uma alternativa. Citando aquele caso da empresa que tem uma política de automóvel, mas o empregado de repente não valoriza, não quer mais aquilo. Tinha toda uma questão de status até relacionada com o automóvel, que essa geração de hoje está mais desapegada disso. E que de repente vale mais a pena você ter um cartão mobilidade. De repente ele pode até ser mais barato, porque o que você usa ali de aplicativo, de Uber, pode ser menos do que o carro custaria, enfim. Então, é uma alternativa, é algo que tem crescido. O que mais que vale destacar aí nessa estatística? Aqui você já vê o home office com um movimento aí de crescimento de 2018 para 2019, 36%, 43%, porque acho que já existia um pouco dessa tendência de flexibilizar um pouco mais para o home office, para dar esse equilíbrio de vida-trabalho, perder menos tempo com o deslocamento, e agora, novamente, acho que isso vai ficar mais em evidência com a pandemia, mas eu acho que vale o equilíbrio, acho que já falei disso, mas pegando aqui o meu exemplo, as empresas de consultoria que eu trabalhei, elas não tinham políticas formais de home office, mas na prática existia essa possibilidade. A gente, tendo aquilo ali combinado com o gestor, eu mesmo fazia isso uma vez por semana, em média, e acho que a tendência é que agora, se eu tivesse um ambiente de consultoria, novamente uma empresa de consultoria, novamente, talvez eu passaria a fazer 2 ao invés de 1, 2 ou 3, porque vai haver mais flexibilidade, as pessoas vão aderir mais, mas eu ia querer também ir 2 vezes, 3 vezes por semana ao escritório para ver os colegas, para ter essa parte social, e algumas reuniões onde é legal a gente tá juntos. E mais uma coisa aqui que eu chamo a atenção é a questão dos benefícios flexíveis. Nessa pesquisa a gente já vê que isso também, difícil cravar se é uma questão de amostra, mas já cresceu de 18 para 19, de 4 para 7%. Esse conceito é um conceito que a gente vai falar mais, mas as pessoas têm diferentes necessidades em função da estrutura familiar, do seu momento de vida e de uma série de fatores, e o benefícios flexíveis é uma forma de que as pessoas adaptem o seu pacote de benefícios para a sua necessidade. E isso tem ganhado aí uma
uma importância nos últimos anos. Eu vou falar um pouco mais disso depois, então vou segurar um pouco para o discurso que vai vir lá na frente. Podemos passar aí, Sérgio. Bom, e aí esse próximo slide a gente fala de políticas com foco em desenvolvimento e experiência do colaborador. Como eu falei lá no início, aqueles pilares se misturam, tem gente que não considera isso como benefício, mas essa pesquisa traz dados que são relevantes para nós, então acho válido a gente explorar. Tem, por exemplo, curso de idiomas, é algo que cerca de 50% das empresas oferecem, pós-graduação, cerca de 35% das empresas têm algum tipo aliás, graduação cerca de 35%, 36% e pós-graduação 42%, enfim. Então tem algumas estatísticas que vão nesse sentido. As duas linhas de baixo aí, o day off, presente de aniversário, como eu falei, as empresas tentam de alguma forma valorizar esse equilíbrio de vida e de trabalho, então essa questão do day off é uma forma de se valorizar isso. Eu cito até um exemplo aqui, tem algumas empresas como a Johnson Johnson, por exemplo, nesse momento de pandemia, ela deu um day off para todo mundo, para o empregado poder dedicar mais tempo à sua família. Estava todo mundo atingindo ali um estágio de burnout, então globalmente a empresa decidiu dar um day off para todo mundo. Então esses são recursos que as empresas têm, como eu falei, às vezes é uma premiação por um projeto para tentar aí garantir esse equilíbrio aí de saúde mental e de vida social, etc., que algumas empresas têm políticas um pouco mais formais ou utilizam desse artifício em algum momento para preservar esse equilíbrio que acho que pode ser visto também como um benefício. Aí também tem um exemplo dos snacks, frutas grátis. Agora a gente não está ninguém no escritório, mas enfim, isso é algo que estava crescendo também para valorizar esse aspecto da saúde física, nutrição, etc. Tá? Pode passar também, Sérgio, obrigado. Aqui a gente quer mostrar um pouco como esse ecossistema de benefícios acaba tocando em várias outras áreas dentro da organização. Por isso, sempre que a gente fala de benefícios, a gente tem que olhar esse ecossistema, e aí a gente está chamando aqui da governança que é importante ter em benefícios para preservar esse equilíbrio. Como eu falei no início, né, benefícios é muito importante por ajudar na atração, ajudar na retenção e até na motivação dos empregados. Então está muito relacionado a essa questão de gente, para falar uma palavra que está mais na moda aí, tem gente que já chama essa área de gente ao invés de recursos humanos, enfim. Então tem esse apelo, benefícios é algo para conectar melhor as pessoas, mas ela acaba atingindo também aspectos financeiros e legais que devem ser observados ao se fazer a gestão de benefícios. Ainda falando desse aspecto de gente, a gente fala de atrair, de reter e até de motivar, né? E um dos aspectos importantes de benefícios é que isso esteja conectado, digamos assim, com a marca empregadora. Citando aqui um exemplo disso, a gente tem aí todo esse grupo da Riachuelo que está com a gente. Não sei, não conheço a política de benefícios, mas imagino que tem algum tipo de desconto para comprar na loja da Riachuelo. Enfim, isso é uma forma de se conectar com a marca empregadora. Então, as empresas muitas vezes utilizam os próprios produtos para ter esse tipo de conexão e até de deixar os empregados mais motivados. Eu citar um outro exemplo também, fiz um trabalho como consultor para uma empresa de equipamentos médicos. No momento que a empresa começou a fazer uma revisão de benefícios, uma das primeiras coisas que eles falaram foi: olha, para nós, sendo uma empresa de equipamentos médicos, todos aqueles benefícios que têm a ver com saúde, ou seja, o próprio plano médico, a questão de bem-estar físico, tudo isso tem que estar acima de um mercado geral, porque eu quero passar essa imagem de que nós somos uma empresa de saúde. Então, isso foi algo que eu ouvi do discurso desse cliente naquele momento que eu estava atuando como consultor em relação à saúde. Então, é importante que os benefícios estejam, de alguma forma, conectados com a marca empregadora. E aí tem uma série de aspectos relacionados a benefícios que acabam tendo aí uma intersecção
com finanças, obviamente é importante que se tenha um controle sobre aqueles custos que os benefícios geram, porque a empresa tem toda uma questão de orçamento, etc. Então, finanças vai estar sempre acompanhando aí. Citar um exemplo aqui do benefício mais sensível para o financeiro, que é o benefício de assistência médica. Vocês talvez já tenham visto isso, mas o nível de incremento de custos relacionados a plano de saúde é muito maior do que outros custos dentro de uma organização, de outros benefícios e até de salário, porque a gente sabe que a inflação médica normalmente tem patamares muito superiores ao que a gente chama de inflação geral. Enquanto, sei lá, no Brasil você tem patamares aí, nos últimos anos a inflação teve aí em torno de 4%, a inflação médica às vezes é 8%, 10%, porque os equipamentos médicos sempre precisam de uma renovação tecnológica, etc. Então você tem todo um custo por trás disso que aumenta mais do que a inflação geral. Aliado a isso, você tem empresas onde você tem a sinistralidade, a utilização do plano de saúde em função de características da massa demográfica que fazem com que esse plano aumente ainda mais os custos, enfim. Então, essa questão de controle de custo está sempre, principalmente de plano de saúde, que é algo mais volátil, está sempre no radar do financeiro. É até uma preocupação para as empresas a sustentabilidade desses custos de plano médico, porque se esses custos forem aumentando em uma proporção sempre muito maior do que a inflação geral, isso pode ficar insustentável. Como atuário, a gente tinha que projetar essas estatísticas de inflação médica e a gente partia de um pressuposto que isso, no ano seguinte, ia ser, vamos supor, 12%. E isso ia reduzindo, de 12 ia cair para 11,5%, 11%, etc., mas esse patamar de 12 a gente tinha sempre que continuar ali no 12, porque a gente não via essa inflação médica diminuindo e isso pode ser uma preocupação para os financeiros. Por isso, as próprias agências reguladoras, a ANS, que regulamenta os planos de saúde no Brasil, e as empresas já começam a olhar para alternativas. Será que os planos no Brasil de saúde devem ter um modelo diferente, mais flexível, para que se tenha mais controle sobre esses custos? Ou seja, nos Estados Unidos, alguns outros países, o plano de saúde é um modelo mais de seguro. Você tem uma determinada franquia para a internação e abaixo disso é por conta do empregado. Enfim, você tem outros tipos de modelo onde você pode conseguir controlar os custos de uma maneira um pouco melhor. Talvez isso no Brasil, em algum momento, venha a ser mais regulamentado e utilizado justamente para ter mais sustentabilidade. E, enfim, além do aspecto financeiro, a gente tem uma série de aspectos relacionados a benefícios. Quando a gente fala de equidade, a gente fala de dois empregados que fazem a mesma função, eles devem ter benefícios iguais. Você tem relações sindicais determinando benefícios mínimos por acordo coletivo. Então, tem uma série de outros aspectos aí que tem que ser observados na sua gestão de benefícios. Por isso, a área jurídica legal também tem que acompanhar essa gestão de benefícios, esse dia a dia de benefícios. Isso é mais para ilustrar tudo que está relacionado a benefícios no dia a dia das empresas e talvez voltando um pouco na nossa fala inicial, quando a gente fala de benefícios, a gente tem que estar muito conectado com a estratégia de talentos, e isso faz com que haja algumas novas tendências. E acho que eu ressalto aqui também que cada empresa, pelo seu momento, pelo seu público, pelo seu tipo de talento, enfim, tem que determinar o que é a filosofia de benefício, ou seja, qual é a prioridade da empresa com benefícios. Eu já vi empresas dizendo, olha, eu só quero ter um pacote decente para competir com meus competidores. Está errado? Não, não está errado, mas enfim, você pode usar benefícios para outras coisas. Tem empresas que podem dizer, não, eu quero dar muita flexibilidade para os meus empregados, quero que a administração seja mais fácil, quero que seja realmente um diferencial para eu atrair e reter
talento com benefícios. É possível, desde que você modele a sua filosofia de benefícios para isso e, consequentemente, faça os ajustes necessários no seu pacote de benefícios para atingir esses objetivos. Então, falando um pouco mais dessa questão das tendências, o que a gente vê um pouco de tendências? A gente já falou bastante dessa questão de talento, da questão financeira, etc. É importante, as empresas já gastam uma quantidade importante de dinheiro com benefícios. Então, já que elas gastam, elas têm um desafio de ter a percepção dos empregados em relação aos benefícios oferecidos. Isso foi até um dos temas da chamada lá que o Sérgio fez em relação a essa apresentação de hoje. Tá? A gente tem que ter aí em benefícios uma comunicação muito efetiva para que os empregados saibam o que eles têm acesso, o que eles têm direito no pacote de benefícios e como eles vão utilizar esses benefícios no dia a dia. Então, é muito importante que isso seja de fácil acesso, que esteja na intranet, que o empregado tenha, sei lá, um aplicativo, uma forma de ter acesso a todas essas informações e de ter uma experiência positiva, fácil em relação a isso. Como é que ele vai fazer o reembolso do plano médico? Isso muitas vezes não está na mão só da empresa, mas é legal você interagir com a operadora, com a corretora, para viabilizar e tornar esse processo mais fácil e claro possível para melhorar a experiência do usuário na utilização daqueles benefícios. E hoje, com a tecnologia, é importante usar bem essa tecnologia para jogar a favor, digamos assim. Eu vou pegar até um gancho nessa fala para citar um exemplo também de algo que eu já vi na vida passada aí, uma empresa fazer que era um cliente que eu tive aí no passado e que foi muito bem sucedido. Era uma empresa do setor de consumo aí, de bebidas e aí com públicos muito diversos, uma empresa que tinha um escritório na Vila Olímpia e também tinha um cortador de cana-de-açúcar lá no interior do Ceará, por exemplo, lá na ponta, como empregado. O que essa empresa fez? Ela decidiu até encarar aí um pouco alguns potenciais riscos trabalhistas, né, que às vezes você tem um pouco de resistência dos advogados por conta disso. A minha esposa aí que não ouça que ela é advogada, mas obviamente o papel do advogado é apontar um pouco alguns dos riscos, e as empresas talvez tenham um pouco mais de resistência de mostrar na ponta do papel o quanto esses benefícios podem representar, com o receio de que isso depois seja um dia esse empregado saia, ele entre com uma ação, aquilo tenha que ser reconhecido como um salário, consequentemente pagar um FGTS, um INSS em cima disso. Enfim, isso acaba se voltando contra a empresa. Então, realmente, existe esse risco, mas essa empresa chegou à conclusão que valia a pena correr esse risco. Depois ela teve muito pouco problema com isso. Ela mostrou para os empregados de uma forma clara, didática, qual era o pacote de benefícios, quanto isso até poderia representar financeiramente, para gerar esse sentimento de percepção e valorização nos empregados. E foi muito bem sucedido. E aí, para esse público que estava no escritório na Vila Olímpia, você podia usar recursos mais tecnológicos, visuais, etc. Enquanto, como cortador de cana, você talvez tinha que entregar um papel ali com ele e explicar isso um pouco melhor. Mas isso foi algo super bem sucedido, que ficou aí como um exemplo. Não estou falando que isso tem que ser feito, é o certo ou errado, mas foi uma experiência no sentido de valorizar a comunicação para gerar essa melhor percepção. A gente falou também dessa busca do bem-estar físico, mental, etc. Acho que isso também é algo que tem crescido, que a gente comentou. É uma tendência cada vez mais você buscar esse tipo de benefícios que gera um impacto positivo no sentido de bem-estar, e não vai deixar de ser. Acho que esse momento até fortalece algumas dessas coisas. E aí a gente fala um pouco mais também
de flexibilidade. Aí, quando a gente fala de flexibilidade, a gente tem esses conceitos de propiciar ao empregado fazer algum tipo de escolha para ele ter para ele aquilo que faz mais sentido. E aí não só por uma característica demográfica, mas por uma escolha pessoal. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes você tem, acho que eu falei no início aqui sobre um plano de previdência, onde você não, de repente, uma população mais jovem, uma empresa de tecnologia, onde a média de idade é 25 anos, não vai valorizar um benefício de previdência com um match em 5-1. Sei que eu estou exagerando aqui, mas realmente eles não vão valorizar esse tipo de benefício. Agora, você pode ter um empregado dentro dessa massa que vai valorizar por algum motivo e pode escolher esse tipo de benefício. Então, muitas vezes as escolhas individuais são diferentes do que você querer fazer divisões aí por clusters. Então, por isso, esse conceito de flexibilidade é importante e talvez ele venha a ser uma tendência. Tem algumas informações também que a gente tirou aqui de algumas pesquisas, eu vou mostrar ali para frente uma pesquisa de tendências de benefícios, e ela traz também alguns dados importantes. Eu falei aqui da questão do controle dos custos financeiros. Hoje em dia, os esforços financeiros eles vão muito no sentido de controlar os custos operacionais, enfim, dessa gestão do dia a dia, mas eu acho que tem espaço para pensar um pouco mais como é que se maximiza o retorno da empresa em benefícios e como é que isso gera mais valor para os empregados. Então, essa pesquisa mostra que ainda os gastos, os esforços financeiros estão muito em torno de gastos operacionais. Outra coisa importante também que a gente vê, que tem muito a ver com essa questão de flexibilidade, de comunicação, de buscar a melhor percepção do empregado, é a questão de escutar os empregados. Tá? Então, para você atingir os seus objetivos de percepção dos empregados, você tem que entender quais são as preferências, os gostos, digamos assim, dos seus empregados em relação a benefícios. Claro que algumas coisas são naturais, como eu falei, até pelo perfil demográfico da sua população. Claro que às vezes você tem interações informais onde você sabe um pouco o que o seu público valoriza, mas escutar esses empregados de uma forma mais ampla, fazer pesquisas, fazer focus groups, é importante para você conseguir capturar um pouco mais o que eles estão percebendo, o que eles estão valorizando em relação a benefícios e poder calibrar, melhorar o seu pacote em função disso. Essa pesquisa de tendência de benefícios também, ela fala que 18% das empresas não tem nenhuma ação em relação a buscar escutar os empregados em relação a benefícios. E 39% delas planejam de alguma forma, mas talvez fiquem ali no planeja, não avançaram para ter alguma coisa realmente em execução. Então, aí, a gente, dessa estatística, mais de 50%, a gente percebe que ainda, pelo menos ainda, não está fazendo nada em relação a escutar os empregados. Então, é algo importante para se considerar também aqui nesse ambiente de benefícios. Vamos para o próximo, por favor, Sérgio. Bom, falando um pouco disso, dessas tendências, a gente mostra aqui um pouco também como é que esse pacote de benefícios evoluiu ao longo do tempo e para onde a gente pode caminhar, digamos assim. Isso, a gente tem a nossa realidade aqui de Brasil, mas ela é aderente não só para Brasil, como outros países. Também tenho bastante experiência em produtos de benefícios internacionais, também em outros países na América Latina e até no mundo. Acho que segue essa tendência dependendo do país. O país ainda está em um determinado estágio, outros em outro, mas acho que todas elas tendem a caminhar nesse sentido. A gente começou com benefícios muito básicos e muito no sentido de competir. Tá, o que isso significa? Que de repente eu só queria ter um pacote ali para dizer que eu ofereço um plano de saúde, um seguro de vida, para poder minimamente ser competitivo em atração e na retenção de talento.
E algumas empresas, como eu falei, ainda podem até ter na sua filosofia que eu vou apenas querer continuar competindo. Mas isso é um estágio, digamos assim, básico, ou uma filosofia que pregue isso para compensar em outras coisas. Você tem um segundo estágio, que é um estágio de progressão, de melhorias, onde as empresas caminharam para fazer algum tipo de diferenciação, e aí a grande maioria delas tem esse tipo de diferenciação por nível hierárquico, faz algum tipo de oferta de benefícios voluntários ou upgrade. O que significa? De repente, os meus executivos vão ter acesso a um plano de saúde melhor, eles vão ter acesso, talvez, ao carro, talvez eles tenham um plano de previdência que permita um matching, também de 1 para 1, mas sobre um percentual maior. Isso porque o INSS gera uma reposição de renda menor para eles, e eles têm até mais capacidade de fazer esse aporte, então talvez tenha uma diferença até no plano de previdência em função do salário, enfim. Então tem uma série de diferenciações por nível hierárquico, talvez por um cluster, que fazem sentido, que as empresas já adotam isso, já permitem você ter acesso a algum tipo, você quer melhorar talvez o seu seguro de vida com os recursos próprios, enfim, ter acesso a algum tipo de benefício voluntário, de upgrade. Isso é algo relativamente comum também. E aí a gente depois, e talvez a grande maioria das empresas no Brasil ainda esteja por aí, nesse estágio de progressão, mas ainda não tenha chegado no avançado ou customizado. E o que significa esse estágio avançado, customizado? Aí tem muito a ver com utilizar benefícios flexíveis, tá? Para você permitir essa adequação às necessidades pessoais, como a gente já falou aqui um pouco do conceito, tá? E aí eu vou citar aqui talvez alguns exemplos. Como que daquelas empresas que já utilizam, ainda são poucas empresas, a gente viu lá naquela estatística, só 7% das empresas no Brasil têm um pacote de benefícios flexíveis. Talvez essa estatística esteja mais relacionada com o pacote no todo, talvez das outras 93%, alguma delas tenha um elemento flexível. Vamos supor, o empregado pode escolher se ele quer o vale-refeição ou alimentação, mas não é um pacote como um todo flexível. Aquelas empresas que aí talvez sejam esses 7% aí, que já tem esse pacote flexível no Brasil, em linhas gerais, tá? Como é que isso funciona? Você determina alguns benefícios mínimos, por exemplo, você precisa ter o seu seguro de vida para não estar desprotegido, você precisa ter pelo menos um plano de saúde básico, e aí você distribui pontos para os empregados escolherem quais benefícios fazem mais sentido para ele em função da composição familiar, em função das necessidades pessoais, etc. Tá? Então, empregados que estão num momento de vida que tem família, talvez tendem a zelar um pouco mais por proteção, por um plano de saúde melhor, por um seguro de vida mais completo, e talvez um empregado que está em um outro momento, que é solteiro, etc., vai priorizar algumas outras coisas. Tá? Então, esse é o conceito do pacote de benefícios flexíveis. No Brasil, as empresas que têm o mais comum é que se utilize esse modelo de pontos, e que aí periodicamente eles possam rever a sua opção de distribuir, ou seja, redistribuir os seus pontos normalmente uma vez por ano, 2 vezes por ano. Então, esse é um modelo já, digamos assim, avançado. E aí a gente tem, eu até usei aqui para tentar conectar um pouco melhor com esse momento, esse termo de novo normal, que é um tipo de pacote de benefícios flexíveis, estou chamando aqui de plug and play. Ou seja, ao invés de você ter essa distribuição, eu acho que isso ainda é um conceito que está se formando, ainda é um conceito pouco maduro, então não vou ter muitos detalhes aqui de como seria esse modelo, mas basicamente esse modelo é ter algo mais conectado com tecnologia. Algumas HR Techs já estão oferecendo algo muito parecido com isso. Escutei algumas lives aí, para usar outro termo aí dessa pandemia, nos últimos dias, explicando um pouco esse modelo, onde basicamente você tem os seus benefícios talvez básicos também com plano de saúde, e os demais você distribui
um valor onde o empregado pode alocar em vale-refeição, em vale-alimentação, e ele pode fazer, rever isso de uma forma fácil ali no seu aplicativo e ver o que faz mais sentido para aquele momento e até para as suas preferências pessoais. Em linhas gerais, esse é um modelo que a gente vê mais para o futuro de plug and play, digamos assim. Tá? Esse modelo de benefícios flexíveis no Brasil, como eu falei, ele ainda é muito pouco comum e, historicamente, as empresas sempre tiveram muita resistência para esse tipo de modelo por algumas razões. Tem a própria questão legal, ou seja, talvez você optar por um benefício diferente pode passar a impressão de que empregados fazendo uma mesma função têm benefícios diferentes. Você pode ter uma questão aí até fiscal de como tributar esses benefícios que pode gerar algum tipo de problema, tem os requisitos do acordo de sindicato, enfim, então tem uma série, tem até questões, o administrativo operacional não é tão simples, é bem complexo para se administrar isso, porque 2 vezes por ano você tem essa opção, você tem que redistribuir os pontos, aí você tem que conectar com todos os provedores para fazer uma reopção, enfim, então isso sempre foi desafiador por todos esses aspectos. E até olhando o lado dos provedores, alguns provedores são muito resistentes a esse tipo de modelo. Vamos supor, uma operadora de planos médicos, ela trabalha com um patamar de prêmios anual que ela espera, que ela tem um contrato com a empresa daquilo. Então, se de repente, você não pode dar muita flexibilidade para a pessoa deixar de ter o plano médico sendo um empregado da empresa, que isso tem toda uma complexidade operacional, onde essas operadoras vão resistir bastante. Então, não é tão simples realmente você colocar isso em prática, e por isso, ao longo do tempo, foram poucas empresas que adotaram. Até as empresas que adotaram tiveram bastante sucesso, os empregados valorizam, conseguiram algumas coisas importantes, mas tem todos esses prós e contras aí. Talvez a própria reforma trabalhista tenha ajudado em final aí de 2017. Teve um dos termos da reforma trabalhista foi de que todo mundo que tinha salário acima de 2 tetos do INSS de R$ 12.000 poderiam ter contratos de trabalho diferente. Isso, de alguma forma, para esse grupo de empregados, traz mais tranquilidade para as empresas, e aí as empresas começaram a correr mais atrás de benefícios flexíveis em função disso, apesar de que na prática, mesmo para empregados que estão abaixo desse patamar de 2 tetos, isso é possível, tá? Claro que tem que se observar os riscos, etc., mas as empresas que já adotaram benefícios flexíveis têm um histórico de litigação e de ações trabalhistas relativamente baixo em relação a isso, porque tem uma série de cuidados que elas tomaram, então não tiveram tanto problema com isso, mas ainda assim é algo pouco prevalente no Brasil. Talvez a tendência seja já pular direto do progressão para o novo normal, já que hoje tem essas HR Techs que tem um modelo mais conectado com tecnologia e enfim, que permitem esse dia a dia operacional mais fácil, dão mais vantagens para os empregados. Pode ser que até as empresas que não chegaram nesse estágio avançado pulem direto para o outro, mas aí tem toda uma questão também de observar esses aspectos jurídicos, de observar a questão do sindicato, de observar os provedores. Talvez não seja tão simples assim, tá? As empresas que estão chegando a esse modelo do plug and play, do novo normal, talvez elas tenham uma população um pouco mais homogênea, ou seja, é uma população de uma empresa de tecnologia que está todo mundo no mesmo escritório, agora no seu escritório virtual, enquanto uma empresa como uma Riachuelo tem mais complexidade, que está espalhada no Brasil afora, tem provedores diferentes, tem operadoras de plano médico diferentes, tem sindicatos diferentes, enfim, tem uma série de aspectos que tornam essa questão um pouco mais complexa. Ok, Sérgio, por favor, vamos para o próximo. Aí, construindo também em cima dessa fala, eu peguei uma pesquisa também, que é até uma pesquisa pública, isso está disponível aí no site da Willis Towers Watson, quem tiver a curiosidade de ver esses dados
mais no detalhe, tem uma versão um artigo e uma versão desse relatório que fica disponível para o público, e é uma pesquisa que olha para tendências em benefícios, tá? Nessa pesquisa tem alguns dados importantes, mas a gente poderia explorar uma série de coisas aqui, mas pegar alguns dos highlights aqui que vão de encontro a esse raciocínio que a gente está construindo. Quando as empresas respondem quais os principais desafios, isso é bem parecido em todos os lugares do mundo, e na América Latina, onde a gente está, não é muito diferente. Quais são os 3 principais desafios? O aumento do custo dos benefícios ainda é um grande desafio, e aí muito em função do plano médico, como eu falei. Então, isso aí ainda é um grande desafio para as empresas, e por isso talvez as dificuldades em se transformar para coisas que, em teoria, fazem mais sentido. Tem um segundo item aí, que é a diferença nos desejos e nas necessidades de uma força de trabalho multigeracional. É tudo que a gente já falou aqui também. As pessoas têm necessidades diferentes, têm preferências distintas, seja até em função da geração ou até realmente pessoais. Eu cito até aqui um exemplo. A gente estava falando de carro, e aí a gente falou que as gerações mais novas tendem a valorizar menos, e os mais velhos, digamos assim, a valorizar mais. Mas você pode ter situações diferentes. Até eu tinha um exemplo de um sócio da consultoria que eu trabalhava, que ele não queria saber de carro. Ele tinha um carro da empresa, mas ele preferia andar no aplicativo, que ali ele está fazendo chamada, ele está fazendo ligação, não quer ter o estresse de dirigir, está resolvendo outras coisas, mesmo sendo, em teoria, de uma geração acima dos 60 já, enfim. Então, isso não tem a ver só com a geração, tem a ver também até com as preferências pessoais. Tá? E aí um terceiro item, que é uma outra preocupação, que tem a ver com os desafios de comunicação sobre a escolha dos benefícios. É aquilo que a gente falou, as empresas ainda têm dificuldade em comunicar da forma adequada para que os empregados escolham algo que vai fazer mais sentido e gerar melhor percepção para eles. Tá? Então, tudo isso vai de encontro com o que a gente falou. Tem algumas outras estatísticas interessantes nesse estudo, como eu falei, não vou passar por tudo isso, mas tem uma estatística que fala que 76% das empresas entende as necessidades da empresa. Ok, ela talvez entenda com base em alguma pesquisa ou até no informal, de conversar com os gestores, com os empregados, mas quando isso evolui para moldar o seu pacote de benefícios para essas necessidades e preferências do empregado, isso diminui de 76% para 57%. E quando você fala de dar um pacote onde o empregado tem a flexibilidade de escolher, isso diminui para 33%. Então, aí a gente vai vendo que as empresas sabem onde estão as dificuldades, mas ainda assim têm dificuldade de endereçá-las ou de adequar o seu pacote de benefícios para essas necessidades. Essa pesquisa cria também um conceito de eficácia em benefícios, e aí tem uma série de indicadores, que é a eficácia do portfólio de benefícios, a experiência dos empregados, aspectos administrativos, operacionais, etc. Mas a grande conclusão dessa questão da eficácia, ela cria esse conceito para chegar a uma conclusão que está no slide seguinte aí, Sérgio, se puder passar. A conclusão que está aqui, está lá nesse mesmo artigo. Será que esses mesmos benefícios eles são eficazes naquilo para o qual foram criados? Ou seja, as organizações elas estão aproveitando ao máximo o seu pacote de benefícios? Elas estão capacitadas para lidar com as necessidades diferentes dessa força de trabalho multigeracional? Não sei, aparentemente as empresas ainda estão buscando esse caminho, e não é tão simples assim, pelos próprios dados que essa pesquisa traz. É uma reflexão importante. E aí, indo nesse sentido, a gente vê que talvez o caminho de buscar, por mais que ele não seja tão simples, esse caminho de buscar flexibilidade é o caminho que vai fazer mais sentido, trazendo alguns itens complementando o que eu já comecei a falar aqui sobre benefícios flexíveis no Brasil hoje. Ainda é pouco comum, dentro dos modelos mais comuns são aqueles por pontos, e tem esses modelos mais dinâmicos que algumas HR techs aí estão criando, que pode ser que elas comecem a trabalhar isso de uma forma diferente,
e esse momento da pandemia favorece isso. Eu vou fechar lá na frente com isso, aí eu volto nessa questão das HR Techs. Tá? E aí, para fechar esse slide, tem uma outra estatística de que na América Latina, apesar de tudo isso, 57% das empresas ainda não tem nenhuma ação planejada que toque nesse tema de benefícios flexíveis, ou seja, elas além de não terem o pacote, ainda não estão nem analisando uma eventual viabilidade. Então, acho que ainda existe um caminho para se chegar nessa realidade. Pode passar para nós, Sérgio, sei que a gente está chegando aí no limite de tempo e está todo mundo doido aí para ir comemorar o Dia dos Namorados, mas eu vou correr aqui para fechar. Um dos dados que eu trouxe aqui também nessa apresentação é uma pesquisa da Korn Ferry, onde ela fala de impactos em salário, em benefícios em função da Covid-19. Essa é uma pesquisa global, o dado público que está disponível é um dado global, e aí nesse dado global a gente tem que 83% das empresas não estão considerando reduzir benefícios. Tá? Esse dado é um dado até recente, essa pesquisa da Korn Ferry teve 3 pulsos, 3 rodadas, e esse já é um dado da terceira rodada, mas isso não mudou muito da primeira para a terceira. A primeira foi lá no final de março, quando começaram os primeiros efeitos da pandemia. E eu tenho até aqui não tenho um dado oficial, mas eu tenho um insight aqui de um dado de Brasil, que desses 83%, no Brasil, são 67% das empresas não reduziram benefícios, tá? E 30% estavam em consideração, estavam pensando se fazia sentido reduzir algum benefício ou outro. Então, a conclusão aqui é de que as empresas buscaram outras formas de conter custos relacionados à remuneração e benefícios, ou a suspender promoções, talvez, ou fazer algum outro tipo de conter um pouco ajuste por mérito em um primeiro momento. Tem algumas outras iniciativas que têm talvez um pouco mais de apelo do que reduzir benefícios, até pela sensibilidade que o momento traz para nós. Eu vou falar de ações que sim foram consideradas, feitas em relação a benefícios, em função desse momento da Covid-19 no próximo slide. Aí a gente tem alguns exemplos, tá? No plano médico. Claro que o fato de ser uma crise de saúde limita muito a possibilidade das empresas alterarem, reduzirem o plano médico. Acho que nesse momento ninguém vai querer mexer em um tema tão sensível pelo fato de todo mundo querer estar protegido, tá? Então, chega até conversas de empresas que queriam pensar em uma possível revisão do plano médico, mas falou, olha, não é o momento, agora a gente tem que manter como está, até para qualquer coisinha, por mais que fosse melhorar ou não, ou ia só mudar o provedor, não era o momento para isso, dada a crise de saúde. A gente ainda acho que precisa estudar qual o impacto que isso vai ter na sinistralidade. Acho que precisa de um pouco mais de dados, de observação, porque, por um lado, você pode ter uma utilização alta em função de questões diretamente relacionadas à Covid-19, por outro lado, você tem uma baixa naqueles procedimentos seletivos. As pessoas deixam de fazer exames que são menos importantes, cirurgias que são menos importantes, para não estarem expostos nesse momento. Mas isso talvez lá na frente vai ter uma demanda reprimida, e até pode ser que o fato das pessoas não estarem realizando alguns desses exames pode causar outros tipos de problemas de saúde que não são só a Covid-19. Então, a gente vai ter que avaliar o impacto que isso pode ter sobre sinistralidade. Tem também ações como o uso de telemedicina que cresceram muito nesse momento de pandemia para poder tratar dessa questão de saúde. Muitas empresas, por exemplo, permitiram mudar o vale, já que a pessoa talvez está em casa, consegue comer ali sem ter que usar restaurante. Ela, ao invés de ter vale-refeição, ela passou a ter a opção de usar vale-alimentação para fazer as compras. Talvez ela tenha que comprar mais comida no supermercado que vai fazer em casa, enfim. Então, essa foi uma ação que muitas das empresas tentaram
dar esse tipo de flexibilidade. Tem, no ambiente de previdência privada, a possibilidade de você diminuir a contribuição está muito limitada pelo regulamento, principalmente nos planos de previdência fechada, onde qualquer alteração de regulamento é mais sensível, mas, enfim, se o regulamento tiver esse tipo de flexibilidade, algumas das empresas consideraram isso, mas poucas delas, quase nenhuma, efetivamente fizeram. Tinha até uma possível legislação que ia viabilizar isso, pensando na saúde financeira das empresas, mas aparentemente não avançou muito. Tem até uma preocupação com a liquidez do sistema, dos recursos de previdência privada. Existe um impacto na rentabilidade dos planos, com toda a volatilidade do mercado financeiro. A rentabilidade dos planos de previdência foi afetada. Em planos odontológicos, você tem uma utilização mais baixa durante esse período, mas isso pode gerar uma demanda reprimida também lá na frente. Então, enfim, tem que observar um pouco desse impacto. Apólices de seguros de vida foram mais flexíveis, que muitas delas tinham até, em teoria, pelas regras, exceções de cobertura por pandemias, mas até para estar mais próximo dos empregados, valorizar a marca empregadora, as seguradoras, muitas delas estenderam e flexibilizaram essa cobertura. Também ainda está em avaliação o impacto que isso vai ter sobre a taxa de mortalidade. É claro que, não sem querer desmerecer a pandemia, o número absoluto de mortes é muito alto, mas tem que se observar estatisticamente qual o impacto disso em dados de seguro de vida. Isso ainda precisa de mais dados de evidência para chegar a qualquer tipo de conclusão. Tá? E aí, um outro assunto, como eu falei, que ganhou muita importância nesse momento da pandemia, foi toda essa questão do bem-estar físico e mental. Algumas empresas fizeram campanhas de vacinação do H1N1 para os empregados estarem mais protegidos. Claro que não protege diretamente contra a Covid-19, mas é um vírus a menos para ter que se preocupar. Tem a questão que eu falei do EAP, promover iniciativas de atividades físicas online, sessões de meditação, nome bonito aí para isso que alguns conhecem é o mindfulness, e qualquer tipo de apoio psicológico em campo para aqueles que têm que estar operando também é algo importante que algumas empresas fizeram. E está muito conectado com a liderança das empresas e com as equipes via RH para se gerenciar todas essas situações de saúde mental. Tá? Aí, falando um pouco de mobilidade, de infraestrutura, a gente acabou pincelando um pouco isso lá no início. Algumas das empresas suspenderam o Vale Combustível, porque não faz muito sentido nesse momento. Talvez suspender o desconto do Vale Transporte. E, por outro lado, algum tipo de auxílio de infraestrutura para viabilizar o home office. Isso a gente falou lá no início. E aí, para fechar, o que as empresas, acho que elas tiveram bastante cautela em mexer com benefícios. Talvez não seja muito o momento para você realizar reduções. Qualquer redução aqui, acho que era difícil mensurar o impacto financeiro, ia ter um impacto muito grande nas pessoas. Então, os impactos foram muito mais no sentido de pensar em reestruturação, em demissões que em alguns casos foram inevitáveis, do que você reduzir o benefício. E ainda quando isso é feito, tem que ter todo um alinhamento com o legal, com a legislação trabalhista, com as MPs que foram feitas. A comunicação, obviamente, é fundamental para não gerar nenhum tipo de mal-estar. E aí, trazendo aqui, acho que talvez o ponto final aqui, em relação a benefícios flexíveis, algumas das empresas que tinham aquele modelo de pontos, elas gerenciaram isso de uma forma diferente, suspendendo ou acumulando esses pontos durante o período de crise. E aí, o que veio à evidência foram justamente esses modelos que eu chamei de plug and play, essas HR Techs que têm modelos um pouco mais modernos, elas têm mais flexibilidade. Hoje você não usa mais o Gympass, você pode talvez mudar, você estava usando o Vale Refeição, agora você vai usar mais o Vale Alimentação, sem ter que gerar um esforço administrativo aí por parte das empresas. Então, talvez a reflexão que eu convido vocês a fazerem talvez esse tipo de modelo seja mais fácil para gerenciar no futuro. Tem até algumas facilidades também desses modelos, que tem alguns convênios, desconto em loja,
e até convênios com outras empresas que tratam de saúde mental, onde o empregado talvez ele queira dedicar uma parte dos recursos dele para fazer uma terapia, para cuidar da saúde mental e até um desenvolvimento pessoal. Isso pode ser feito com os recursos desse modelo aí de benefício flexível. Então, vou abrir agora para perguntas aí. E Sérgio, se tiver alguma consideração também. Não, eu acho que foi brilhante. Eu vou só tirar da apresentação para você ficar em evidência. Foi brilhante, Matheus. Assim, para a gente é muito importante o alcance dessa explicação, porque a gente trata benefícios nas organizações como se fosse uma obrigação. Exato. O que a gente sempre fala, o funcionário dá valor quando perde, quando não tem mais. Vai lá usar, isso. E aí fica nervoso. Né? Mas quando Exatamente. parece que é uma obrigação, dá pouco valor. Eu sempre brinco com isso, falo assim, né? Os R$10 no ticket tem muito menos valor do que R$10 em nota. Você torra fácil. Né? Aí você tem que tirar Exatamente. nota para pagar. Você fala, opa, é caro, hein? Esse negócio, né? Então, exatamente. Isso eu acho que é importante, é um custo alto para a empresa e é o que você colocou. Como que a gente vai trabalhar isso no novo normal, né? Não tem Exatamente. o teu auxílio combustível se você está recluso dentro de casa. Né? Claro, não faz sentido nenhum. E se você já tem um mecanismo que te permite esse tipo de flexibilidade sem ter que gerar um esforço administrativo, operacional, por que não? Né? Eu acho que tem uma série de fatores que eu não estou desmerecendo que tem que ser considerados, jurídicos, legais, sindicato, relação com os provedores, mas eu acho que são coisas para a gente pensar. Ô, Matheus, uma pergunta. Claro, A Luiz. partir desses impactos que você relacionou, você acredita que a médio prazo deva haver alguma mudança nas políticas de benefícios das empresas ou não? O que eu vejo? Acho que assim, até um pouco do que a gente colocou nesse slide final. Num primeiro momento, as empresas buscaram os quick wins. A gente pode ter uma onda, não sei, tudo aqui é suposição, é um momento muito difícil de se projetar e saber qualquer coisa, que acho que todo mundo tem uma série de incertezas, mas pode ser que nos primeiros, talvez 1 ano, 2 anos, e aí depende muito do setor também, tem setores que sofrem mais, outros sofrem menos, mas nesse período talvez de 1 a 2 anos, as empresas busquem formas de até reduzir o custo de benefício pelos desafios que o negócio vai ter e necessidade de reduzir custo. Pode ser que as empresas busquem alguma forma de reduzir benefícios. Vamos supor, hoje eu cobro 100%, eu não cobro nada dos dependentes por plano médico. Não estou falando que é certo o que vai acontecer e que eu gostaria que isso acontecesse, mas pode ser que as empresas pensem agora dividir o custo dos beneficiários no plano de saúde como uma forma de reduzir custo. Talvez, no curto horizonte de tempo, de 1 ano, 2 anos, as medidas vão mais nesse sentido, de ver onde tem espaço para reduzir custo, mas eu acho que daí para frente vai se valorizar mais essa questão da flexibilidade. A tecnologia, como eu falei, acho que tá trazendo modelos que são mais viáveis e talvez a gente, naquele gráfico lá onde a gente sai de um modelo de progressão, talvez a gente pule até aquela etapa dos benefícios flexíveis por pontos e tudo mais, que não seja, são modelos bons, funcionam bem, mas talvez a gente já pule direto para uma outra etapa, dadas as facilidades da tecnologia que as empresas têm acesso hoje em dia. Então, acho que eu vejo isso mudar, assim, num médio prazo. Lá, pessoal, fiquem à vontade, abusem do Matheus. Esse é o nosso especialista. Oi, Matheus. É a Karina que está falando. Oi, Karina. Boa noite. Boa noite. Não é bem uma pergunta, tá? Mas, assim, são perguntas que eu me faço, né? Nesse novo cenário, assim, que a gente está vivendo. Pensando na Riachuelo, a gente, por anos, consegue manter o título de uma das melhores empresas para se trabalhar, né? Assim, por diversos motivos. E aí eu fico pensando hoje como que a gente consegue sustentar esse título, como que a gente consegue, mas efetivamente, né?
pensando e reter os talentos, considerando todas as mudanças que estão acontecendo, considerando que, inclusive, o mercado pode entrar num momento de aquecer, né? E aí os bons profissionais que a gente tem hoje na empresa podem querer ir para outras empresas e aí ficar aquela disputa. A gente está trabalhando num formato, num sistema home office, então a gente precisa de profissionais muito bons, não só tecnicamente, mas muito engajados, muito comprometidos, que consigam trabalhar nesse sistema. Então eu fico me perguntando assim, né? Tudo que a gente precisa ver, mudar para conseguir reter essas pessoas, né? Para entrar nessa disputa de mercado, vamos dizer assim. E de fato fazer com que a empresa, mesmo a gente trabalhando em casa, com que continue sendo uma ótima empresa para se trabalhar, né? Uma das melhores. Não sei se eu fui clara assim nas minhas reflexões assim. Não, claro, acho que faz todo sentido a sua reflexão. Realmente a empresa, né, acho que vai ter esses desafios aí do momento para reter esse título, digamos assim, mas eu acho que tudo isso serve para trazer coisas que vão ser positivas, como a gente falou, e talvez seja chovendo molhado, mas olha, talvez o home office, eu ouvi até em uma live que eu participei essa semana, de um diretor de RH. Ele falou, eu mesmo nunca acreditei no home office e eu me surpreendi. Minha equipe está produzindo super bem, a empresa está com um nível de produtividade super alto. Enfim, pode ser uma das coisas que vão ajudar. As empresas vão chegar à conclusão que talvez seja possível fazer o home office de uma maneira que você consegue melhorar a produtividade, em alguns casos até aumentar, em alguns casos até melhorar esse equilíbrio de vida e trabalho que vai trazer esse sentimento de satisfação. Então, acho que faz sentido essa reflexão e a gente tem que talvez tentar ver no pacote de benefícios onde a gente tem oportunidades para endereçar esses assuntos que vão melhorar essa conexão com a marca empregadora, esse aspecto de retenção e até de atração de talento. Será que a gente consegue viabilizar alguma coisa que a gente dê algum tipo de flexibilidade para os empregados para atender essas necessidades pessoais? Enfim, então tudo isso, todas essas acho que são reflexões que têm que ser feitas e que o momento é propício para isso. Tudo bem. Matheus, é Renato, eu não é a Giovana, é Renato. O Renato. Eu vi, acho que o material está bastante extenso, bastante bacana, gostei bastante, parabéns pelo trabalho. Assim, Obrigado. as minhas reflexões, cara, elas surgem a partir do momento que a gente vem para casa ficar em home office. Eu concordo com você que está todo mundo superestimando e superelogiando, talvez superestimando, mas superelogiando este momento de home office, falando de produtividade. Mas só vamos lembrar que a gente está todo mundo em casa trancado, sem poder ir para a rua. Eu estou aqui com a minha filha, com a minha esposa, com o cachorro, etc. A gente contorna, tranca as portas para ninguém sair. Eu ligo para meus pais e falo, não saiam de casa, vou ao supermercado uma vez a cada 15 dias. Então, é óbvio que eu estou disponível para a companhia das 7 da manhã às 10 da noite, se bobear o dia inteiro. A minha dúvida é como vai ser o dia que o pessoal destrancou a porta e aí vida normal, quanto de produtividade a gente vai capturar de verdade nesse novo cenário. A minha pergunta para você estava muito baseada nisso. Eu acho que uma das últimas telas que você mostrou, ela já aponta para isso, que são os benefícios neste momento. Que tipo de benefício as empresas estão encarando neste momento? Dado o cenário que, óbvio, o plano de saúde neste momento é super... Aquilo que nunca ninguém nem notou e reclamava, agora virou moeda de ouro, né? Perder o plano médico nesse momento a ser demitido passa a ser um risco gigantesco e potencializado. Mas quando eu vi a tua tela no final, eu tentei bastante, porque na companhia hoje nós temos basicamente esses pacotes de benefícios. São essas atribuições ou esses valores que a gente entrega para o colaborador. Algo que nós não estávamos fazendo, por exemplo, e que nós temos lá dentro, é trabalhar mais esse conceito de trazer uma empresa para fazer esse trabalho mais psicológico com o colaborador. Nós temos, mas não estávamos usando com frequência neste momento.
Passamos hoje, definimos algumas regras e vamos utilizar. Então, vejo assim, a Riachuelo muito aderente a tudo que foi falado aqui, tudo aquilo que foi exposto. Todos os pacotes aí estão muito próximos daquilo que a gente tem hoje. Flexibilidade para alguns benefícios. E é óbvio, nós temos hoje algumas estruturas que são mais evidenciadas nesse momento. Vou dar um exemplo, a TI. É uma estrutura hoje super requisitada, esse momento de inovação, acho que estão todos correndo em busca de um objetivo único, que é como é que eu me modernizo mais, como eu inovo mais, como é que eu transformo digitalmente mais. E esse colaborador, esse cara de TI se torna um diferencial. E uma das solicitações, por exemplo, da área de TI, é que a gente agregue mais ao pacote de benefícios para que a gente se saia ainda melhor na relação com os demais competidores e internamente também. O que de diferencial um cara que nem você, especialista, traz para a gente de, putz, vamos focar talvez neste horizonte, ou se a pergunta de 1 milhão, óbvio, não precisa nem responder, mas o que você sugere para que a gente foque neste momento para diferenciar uma área que nem TI? Legal. Ótima pergunta. Eu vou começar só construindo um pouco mais na reflexão inicial que você fez sobre a questão de produtividade. Eu concordo com essa reflexão, ou seja, todo mundo está mais disponível, a tendência que a produtividade seja maior foi justamente um dos temas, essa live que eu falei que eu escutei essa semana com o diretor de RH, ele falou exatamente a mesma coisa, para o bem ou para o mal. As pessoas estão trabalhando mais, o que nem sempre é bom, porque isso também pode afetar toda a questão de saúde mental, que a gente falou aqui e tudo mais. Mas, enfim, acho que todo mundo está conseguindo manter essa produtividade sem essa distração, digamos assim. Então, eu acho que para o futuro, acho que o caminho é equilíbrio, tá? Eu acho que vamos perceber que isso é mais possível, mas por isso que eu não acho que é o home office todo dia, talvez o home office, não sei, 2 vezes por semana, porque aí são 2 dias que você consegue aliar com uma agenda pessoal, um compromisso pessoal, você perde menos tempo deslocando, mas tanto para o lado de ter essa interação social, quanto de não se distrair demais com as coisas da casa e do dia a dia também. Então, eu acho que o equilíbrio é a questão fundamental aí para o home office daqui para frente. Então, né, nesse aspecto, e também assim eu falando com as pessoas, colegas, amigos, clientes, ex-clientes, enfim, o que a gente ouve é que algumas pessoas têm uma necessidade que talvez seja até diferente. Eu ouço de um amigo que está com uma bebê recém-nascida, que tem um menino de 2 anos em casa e ele não tinha preparado um escritório em casa, o escritório teve que virar o quarto do segundo filho, enfim. Ele fala, eu adoraria estar no escritório agora, entendeu? E ele está doido para voltar para o escritório. Então, assim, eu acho que até quando a gente conseguir, de uma maneira mais flexível, abrir o escritório, acho que a gente tem que tentar manter esse equilíbrio, né? A gente vai ter que, sei lá, quando voltar a abrir o escritório, talvez não voltar com a capacidade máxima, mas permitir aquelas pessoas que têm maior necessidade que usem o escritório, né? Eu acho que talvez vai um pouco nesse sentido. Legal saber que tem esse trabalho aí psicológico, digamos assim, sendo promovido na Riachuelo. Realmente, pegando o gancho na última pergunta, esse público de TI é um público que compete com empresas que tem as melhores práticas de benefícios, né? Então, por isso é muito difícil competir com esse público, e eles têm um diferencial maior. Talvez não tenham uma resposta de uma fórmula mágica, mas algumas coisas que essas empresas de TI costumam fazer, talvez seja chover no molhado, mas até adequar o ambiente de trabalho. Agora o ambiente é todo virtual nesses dias, então é um pouco diferente, mas tem um ambiente de trabalho onde você tem essas mesas de ping-pong, uma série de coisas para tornar o ambiente um pouco mais descontraído. Será que um público de TI precisa estar em um ambiente desse sentido para ele poder se sentir melhor, ter mais flexibilidade de trabalhar de bermuda, enfim, esse tipo de coisa que talvez seja um pouco chover no molhado, mas são coisas que podem ajudar, e talvez algumas
né, como eu falei, acho que benefício muitas vezes se mistura com políticas de RH, com coisas de desenvolvimento e até de remuneração, mas será que esse público de TI, sei lá, deveria ter para ser mais estimulado, poderia ter um bônus que ele receba a cada projeto que ele conclua, seja esse bônus um bônus em dinheiro, seja uma viagem, seja um day off, como eu falei, enfim. Então, eu acho que tem algumas formas aí que as empresas de TI praticam que acho que permeiam todo esse sentido. Talvez políticas mais flexíveis e premiar um pouco mais esse público por certas coisas que podem trazer uma motivação um pouco maior para eles e atrair um pouco mais. Okay. Matheus, que o Alexandre Quintela tem uma pergunta para te fazer. Tudo bem? Claro. Primeiro, parabéns aí pela apresentação. Obrigado, Sérgio, por me convidar. Eu vi você falando sobre benefícios de todo tipo, o impacto da Covid, mas a minha dúvida é a seguinte: a gente fala muito sobre isso pensando num corpo de funcionários seletistas que tem um vínculo com a empresa, etc. Só que cada vez mais você tem uma precarização das relações de trabalho, você tem cada vez mais pessoas trabalhando, como eles chamam, por job ou por projetos nas empresas, e muitos dizem que isso é uma tendência irreversível, né? Você ter cada vez mais prestadores de serviços trabalhando por determinado projeto e depois saem. Como é que fica a questão dos benefícios para esse novo tipo de profissional que está entrando nas organizações? Ótima pergunta, Alexandre. Eu acho que talvez eu não tenha também a resposta mágica e acho que ninguém tenha para essa sua pergunta, mas faz todo sentido. O que a gente chama de futuro do trabalho vai realmente nesse sentido de trabalhar mais por job, vai no sentido de, enfim, de fazer contratações que não são de full time, mas aí, né, acho que como que essas relações de benefícios acho que vai passar também por uma adequação talvez jurídica, que muitas vezes você não consegue oferecer certos tipos de benefícios sem que seja um empregado full time. Então acho que talvez tenha uma adequação aí que no sentido jurídico de que as apólices de benefícios vão ter que ser mais flexíveis, mas aí acho que vai entrar um pouco nesse modo realmente flexível. Será que a empresa pode ter, por exemplo, vai ter um plano de previdência privada? Pode ter, normalmente esses planos só são oferecidos para empregados que a gente chama de full time, né? Mas será que o cara que faz um job, ele não pode contribuir para a empresa, não pode contribuir nesse plano e ser um participante, porque eventualmente ele vai fazer jobs a cada 3 meses, ou ele fez mas aí os planos vão ser mais flexíveis também, no sentido de permitir a transferência de recursos de um plano para outro, ou mesmo dele continuar contribuindo para aquele plano sem estar na organização. Enfim, então eu acho que os provedores e os benefícios vão ter que realmente se adaptar à própria legislação para isso, mas acho que ainda não existe talvez eu pelo menos eu não conheço, não vejo uma fórmula mágica para isso, mas acho que vai ter que ter um certo tipo de adaptação também para permitir que esse tipo de contractor participe nas apólices das empresas, para elas conseguirem ser também atrativas para eles, porque às vezes ele precisa de ter um plano de saúde e vai fazer, por mais que seja só um job ou não seja full time, essa facilidade vai atrair, né? Então realmente é um desafio. Porque até tem uma questão que me ocorreu agora durante sua fala. Imagine você ter uma mesa, você tem um funcionário que ele tem todos os benefícios de ponta prestados pela empresa e na mesa do lado tem uma pessoa que não tem um ticket de restaurante, que não tem uma série de outros benefícios. Então, no mesmo ambiente de trabalho, você tem duas realidades diferentes. Tá? E aí isso aí pode até ter um efeito de contaminar o próprio ambiente de trabalho, por exemplo. Né? Exatamente. Então, tem todos esses, acho que esses cuidados, digamos assim, que eu acho que as empresas vão, claro, a tecnologia vai ajudar a administrar, operacionalizar, mas vai ter que ter uma regulamentação disso também para facilitar, mas não, acho que não tem uma
uma resposta fácil para isso. Acho que é algo que a gente vai ter que ser adaptado à medida que isso evolua. Obrigado, então, Matheus. Nada. Luciana Medeiros. Luciana, abre o microfone, eu não estou conseguindo aqui. Fica à vontade, se quer fazer uma pergunta, fica à vontade. Oi, Sérgio, desculpa, eu estava com o microfone fechado. Eu queria pegar um pouquinho ainda do que o gancho da pergunta do Renato, em relação à questão de benefícios para a área de tecnologia, né, Matheus? Você está bastante acostumado com essa realidade. Eu sei que hoje é a profissão mais disputada do mercado, então a gente tem que todos os dias buscar atrativos para, na verdade, para trazer essas pessoas para cá, porque a concorrência é muito grande, né? Só que você não acha que, entre aspas, endeusar essas pessoas não acaba... Porque eu já ouvi esse termo, tá? Nossa, estão endeusando essas pessoas como se só eles fossem essenciais para o crescimento da companhia, o que não é verdade. Eles estão puxando, né, a locomotiva, mas também tem toda uma outra força de trabalho aí nessa atração que também contribui muito. Então, você não acha que até que ponto é saudável isso para a companhia como um todo? Porque eu vejo que para a área de TI, se você for pensar no local, ótimo, tá bacana, mas na hora que você começa a olhar, cai um pouco disso que o rapaz que estava falando anteriormente, que eu escutei, esqueci o nome dele, desculpa, você está trabalhando com uma pessoa que tem um monte de coisas, ele tem Gympass, ele tem um monte de benefícios porque ele é de uma área, e o outro que está do lado faz entregas tão relevantes quanto, mas não é voltado para essa área, ele não tem os mesmos benefícios, ele não é valorizado do mesmo jeito. O que você acha dessa questão? O que você pensa sobre isso? Acho que faz sentido essa reflexão também, Luciana, né? Isso. Luciana, acho que tem que ter esse cuidado. Existe uma briga aí por mão de obra desses talentos de TI que talvez force um pouco as empresas a ter de certa forma, uma atenção especial, mas realmente, eu concordo com você, não dá para endeusar esses profissionais e esquecer os demais. Principalmente quando você fala de benefícios, né? Aí eu chamo do pacote mesmo de benefícios. Você não pode dar um Gympass para ele e não dar para o outro funcionário. Isso talvez não, acho que realmente não faça sentido. Talvez você tenha até que usar mais coisas que são, como eu falei, é difícil você classificar o que é benefício, o que não é benefício, mas assim, talvez seja mais esse tipo de, você vai remunerar por projeto, vai ter algum outro tipo de política com esses empregados para atraí-lo, mas principalmente o pacote de benefícios mais core é difícil se eles estão numa mesma organização, sentados um do lado do outro, diferenciar demais. Eu até acho que assim, talvez não seja não é uma resposta para a sua pergunta, mas uma reflexão também em cima disso. Eu tive uma conversa recentemente com um dos diretores aí das grandes consultorias de remuneração e ele deu um exemplo para mim de que até os cargos, até as informações que a gente tem em pesquisas de remuneração dessas funções de tecnologia, elas podem estar contaminadas, porque de repente você tem lá um analista que, sei lá, ele era júnior, ele deixou de ser júnior para ser pleno em TI, que para você atrair esse cara, você tem que dizer que ele é um analista sênior já, mas ele não é. E aí o dado fica poluído, que ele está lá como um dado de um analista sênior de TI, mas ele ainda não é um analista sênior. Então, você acaba poluindo até o dado de remuneração em função disso. E é uma das distorções causadas por talvez essa supervalorização da mão de obra de TI. Então, é algo realmente que deve-se ter esse cuidado. Ok. Ok, obrigada, Matheus. Nada. Mais alguém? Fiquem à vontade. O tema benefícios é muito controverso, né? Assim, é um problema sério para a gente. Os atuários, né, Matheus? Os especialistas na onda do mercado. Bom, gente, eu acho que foi brilhante, Matheus. Obrigado mais uma vez, né? Eu sei que foi apertado para você essa semana, mas foi legal.
Eu acho que foi muito importante para a gente a sua exposição, né? E eu vou disponibilizar. Vocês viram que hoje a tecnologia foi um pouquinho melhor, já fizemos uma live também no YouTube, né? As coisas estão melhorando. O operador Muito aqui, bom. a bola, não derrubei. É o novo normal, é o tal do novo normal. Estou ficando bom nisso já. Então, para a próxima semana, nós vamos ter aqui o Diego Furtado, que vai falar de pesquisa, né? Pesquisa de remuneração, vai dar um apanhado bem interessante, que eu acho que é essa visão que às vezes falta para a gente, a visão do outro lado, né? De quem está coletando, quem está formatando, desenhando as pesquisas de uma forma geral. Ele vai estar explorando isso com a gente. Talvez porque eu ainda estou acertando a agenda, né? Na semana subsequente, eu vou trazer um grande especialista, né? Que vai falar sobre coaching e mentoring, né? Nas organizações. Então, a Beatriz já veio, falou de coaching, né? Falou bastante para a gente. E a própria indicação da Beatriz, agora eu quero trazer esse tema para comparar coaching e mentoring dentro das organizações. Tá? E mais ainda para frente, essa é uma negociação um pouco mais difícil, né? Eu estou tentando trazer um dos professores doutores lá do Instituto de Economia da Unicamp, do CESIT, Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho, da onde eu faço meu doutoramento lá, para eles falarem um pouquinho sobre a questão que o Alexandre Quintela brilhantemente colocou aqui, né? A precarização do trabalho e o futuro do trabalho. Eles têm uma certa restrição em falar em públicos fechados, tal. Mas eu estou numa negociação forte e vamos ver. Talvez eu não venha um expoente do nível do professor Luiz Gonzaga Beluso, mas virá com certeza um discípulo dele, né? Já que eu sou o neto dele. Então, talvez venham os filhos dele falar com a gente. Mas isso é uma negociação um pouco mais para frente. A gente está sofrendo ainda com isso, né? Aqui está aparecendo na tela o meu amigo Hernandes, lá, né? Qual que é o estado mesmo, Hernandes? É Goiás, né? Goiás, né? Então, nós temos o público espalhado no Brasil inteiro. E aí vai ser um tema interessante, vai ser um tema controverso, difícil para nós, das organizações, ouvirmos esses economistas da Escola de Campinas. Mas eu acho que é um momento importante. Eu conversava com a Sandra, que é gerente aí na Riachuelo, e nós estamos hoje concluindo a 11ª aula. Semana que vem do Diego será a 12ª aula online, né? Então é muito mais do que uma carga de um MBA, né? E com brilhantismo das apresentações do nível do que o Matheus fez hoje aqui para a gente, o próprio Alexandre já fez, a Beatriz, os professores doutores, a Kelly e o Francis Kanashiro, né? E aí, quando não tinha gente boa para colocar, eu peguei e toquei, né? Para dar uma disfarçada aí, dar uma enroladinha. Né? Nada, você é um mestre aí, Sérgio. Aí, quando dá para pôr gente boa, a gente põe gente boa. Né? E eu agradeço muito a presença de vocês e deixo o convite para as próximas aulas, que serão desse nível para cima, né? Então, muito bom, tá? Eu agradeço de novo, viu, Matheus, de coração, porque eu sei do aperto que foi para você conseguir estar aqui com a gente hoje. Né? Nada, não, que isso, tranquilo, Sérgio. Foi um prazer aí, obrigado a todos aí, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí pela presença e participação. Hernandes, você quer fazer alguma pergunta para o Matheus? Aproveita, faz. Então, na verdade, assim, eu vi o pessoal falando aí, né, Sérgio, o Matheus. Vamos lá, Matheus, só mais uma, tá? Tranquilo. Não vai ser nem uma pergunta, mas uma orientação, né? Como eu estou em Goiás, né, no setor de turismo, nós fomos praticamente o primeiro impactado e acredito que um dos últimos a serem recuperados. E quando você falava das questões de reduzir custo de benefício, e algumas coisas a gente já compartilha aqui, por exemplo, no plano de saúde, os nossos dependentes, né, eles já contribuem. E agora nós estamos aqui quebrando a cabeça de como que a gente vai conseguir reduzir sem perder qualidade, sem perder benefício e manter também engajamento. Se tiver alguma dica aí, um spoiler, poderia ser muito bacana para a gente nesse momento que a gente está redesenhando o orçamento.
Uhum. Eu acho que vai é um pouco do que eu falei. Talvez nesse primeiro 1 ano, 2 anos, as empresas vão olhar para onde tem algum tipo de espaço. E aí eu acho que é difícil dar uma resposta de bate-pronto sem conhecer o pacote completo, mas se vocês, enfim, eu acho que tem que buscar as alternativas de provedores de plano de saúde, se tem outros provedores para manter o mesmo nível de plano, talvez seja um pouco mais difícil pela localidade, enfim, e olhar para outros benefícios, não sei se tem algum benefício relacionado a transporte, por exemplo, que está se utilizando menos, ver se tem alguma coisa sendo menos utilizada para impactar menos a valorização. Tá? Então, acho que também é muito caso a caso, conhecendo pacote a pacote, para saber o que pode ser efetivo aí no caso de vocês. Maravilha. A gente está justamente isso aí, no home office agora, a gente está tirando para dar... A gente não tinha para alguns cargos aqui o Vale Alimentação, e a gente está convertendo isso, o custo que a empresa teria internamente para tentar ajudar nessa questão. Faz sentido. Mas valeu, obrigado. Nada, que é isso. Então, muito bom, pessoal. Obrigado mais uma vez e espero todo mundo aqui na sexta que vem. Não vamos ter concorrência do Dia dos Namorados. Tá? Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite.